Vocês viram o que o Trump falou ontem sobre ajudar o Bolsonaro aqui no Brasil? Viram não? Eu também não. Vocês não viram porque ele não falou. A repórter perguntou a ele o que é que ele achava, qual a expectativa dele, da relação dele com o Brasil. Aí ele falou assim, great, que em português significa ótimo. Só que aí ele, no ápice da sua soberba, disse assim, eles precisam da gente. Aliás, eles precisam mais da gente, nós não precisamos deles. Você acha mesmo que se ele fosse ajudar o Bolsonaro, ele teria se comportado dessa maneira nessa entrevista? Jamais. Primeira coisa que ele falaria é o seguinte, ó, lá no Brasil tá havendo uma perseguição jurídica ao Bolsonaro, semelhante ao que fizeram aqui comigo, quero denunciar para o mundo todo. Seria isso que ele responderia se ele tivesse preocupado com o Bolsonaro, mas ele tá cagando e andando pro Bolsonaro, minha gente. E outra coisa, se por questões comerciais e não políticas ele querer taxar, sancionar o Brasil, os Estados Unidos têm muito mais a perder, porque o Brasil compra muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil, ou seja, vai perder um cliente. E se ele arrochar contra a China, romper relações comerciais com a China, quem vai ganhar em tudo isso é o Brasil, porque o mercado que a China consome dos Estados Unidos, ela irá consumir do Brasil. Nós estamos prontos para isso. E vocês, bolsonaristas, vão continuar chupando o dedo e passando vergonha, que é só isso que vocês sabem fazer. E mentir, é claro. Trump poderá ajudar Lula a ser reeleito em 2026. A análise é do jornalista Reinaldo Azevedo, que acredita que a disputa em 2026 será entre um candidato que defende os interesses do nosso país e um outro candidato da extrema-direita que pede para um outro país sancionar e prejudicar o nosso próprio país apenas para defender os interesses de um garoto mimado chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele acredita que, com exceção da seita bolsonarista, os demais eleitores brasileiros que ainda possuem bom senso e não tiveram a sua mentalidade abduzida por extraterrestres irão preferir votar num cara que é comprometido com os nossos interesses a ter que votar num outro candidato que é totalmente subserviente e vira lata lambe-botas dos interesses dos Estados Unidos. Escreve aí nos comentários o que você acha dessa análise do Reinaldo. Olha que absurdo isso aqui. Depois do vexame de não terem sido convidados para a posse oficial do Trump e terem ficado do lado de fora do Capitólio, o Eduardo Bolsonaro, a Michelle e os demais gastaram mais de $1 milhão. Não é R$1 milhão não, tá? É $1 milhão para poderem participar de um jantar à luz de velas com o Trump e o seu aqui, os tickets à venda, $1 milhão. A grande dúvida é, esse valor foi pago com o dinheiro oriundo do partido, pago pelos nossos impostos, ou foi pago com o dinheiro dos salários deles? E olha aqui o Bolsonaro participando do jantar à luz de vela apenas por videochamada. E que papel ridículo o do Pablo Marçal. Postou um vídeo que não foi do evento da posse, foi de meses atrás, dele lá nos Estados Unidos, e aí ele pede ao Trump em inglês, Trump, por favor, salve o Brasil. Aí sabe o que é que o Trump responde? Brasil, nós te amamos. E pronto, não disse que ia salvar o Brasil de jeito nenhum. Até porque não tem do que salvar, né? E para fechar com chave de ouro, a sessão Vira-Latismo de hoje, o prefeito de Sorocaba, bolsonarista, editou um decreto de livre trânsito entre Sorocaba e os Estados Unidos. Pode vir, Trump, disse ele. Ai, meu Deus do céu, pior do que esse povo, só os eleitores deles. E o inferno astral de Bolsonaro não limitou-se apenas na retenção de seu passaporte, não. Hoje o ministro Gilmar Mendes, em entrevista à imprensa, falou que se tudo andar conforme planejado, Bolsonaro será julgado ainda neste ano de 2025 para evitar a politização do julgamento devido termos eleições em 2026. O clima de velório está tão grande que aliados mais próximos de Bolsonaro acreditam que Trump não fará nada para intervir na justiça brasileira para tentar proteger Bolsonaro. O banho de água fria que o Trump deu ontem ao ser questionado por jornalista brasileira sobre o Brasil e em momento nenhum citar Bolsonaro ou a suposta perseguição judicial que ele estaria sofrendo aqui no Brasil foi um banho de água fria completo para os desejos do Bolsonaro. Suas expectativas foram frustradas
com sucesso. E para piorar, o canal do WhatsApp do Bolsonaro foi simplesmente excluído, deletado. Segundo a Meta, o canal infringiu as regras da empresa, coisa bem feita. Que regras foram essas que ele infringiu? Sei lá, eles que se virem. Querem celebrar mais essa derrota do Bolsonaro. E tá rolando briga entre o Bolsonaro e o senador astronauta Marcos Pontes. O motivo da briga é porque o Bolsonaro, que é tchutchuca do Centrão, simplesmente vai apoiar a candidatura do Alcolumbre, senador Alcolumbre, à presidência do Senado. Já o senador astronauta lançou a sua própria candidatura à presidência do Senado sem entrar em acordo com o partido e muito menos com o Bolsonaro. Em entrevista, o Bolsonaro passou na cara dele que foi graças ao Bolsonaro que ele foi eleito em São Paulo, que ele deixou de eleger o Marco Feliciano para apoiar o Marco Feliciano para apoiar ele, e era esse o pagamento que ele dava. Já o Marcos Pontes respondeu com uma indireta na rede social. Falou assim: a arrogância pode fechar portas, mas a humildade sempre abrirá as janelas da sabedoria para os novos horizontes. Pense, viva e aprenda. Grande abraço. E é isso, bebês. Se Bolsonaro está triste, obviamente nós estamos felizes. Há exatamente 2 anos, um escândalo do governo Bolsonaro chocava o Brasil e o mundo. No início de janeiro de 2022, o governo Lula descobriu que o governo Bolsonaro estava simplesmente permitindo que o povo Yanomami fosse dizimado devido à falta de assistência do governo Bolsonaro e o domínio do garimpo ilegal na região. Nós vimos a morte do povo Yanomami crescer em mais de 330% por desnutrição. As imagens que rodou o mundo todo eram avassaladoras. Víamos seres humanos em corpos quase cadavéricos. Porém, passado 2 anos de tudo isso e com ninguém sendo culpado, ninguém pagando por esse crime, o governo Lula hoje mostrou que valeu a pena o nosso voto e mostra uma realidade completamente diferente desses nossos irmãos Yanomamis. Nesses 2 anos foram mais de 3.500 operações de segurança para protegê-los dos garimpeiros ilegais. Foram mais de 114 mil cestas de alimentos distribuídos. Tivemos uma redução de 68% de óbitos por desnutrição. Conseguimos reduzir em 91% os garimpos consolidados. Tivemos também a redução de 95% na abertura de novos garimpos. Tivemos 100% dos polos de saúde funcionando e hoje nós contamos com um aumento de 155% a mais de profissionais no território Yanomami. É com imensa alegria que eu digo hoje, valeu a pena votar no Lula, valeu a pena fazer o L, porque ele poderia não ter feito nada do que ele já fez de bom para todo o Brasil. Só em ele ter salvado o povo Yanomami, meu amigo, já valeu muito a pena. E só para concluir, o presidente Lula teve esta semana uma reunião com todos os ministros e em recado especial ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele cobrou medidas, ações para reduzir de maneira mais rápida possível o preço dos alimentos. O presidente Lula e seus ministros têm ciência de que, de fato, o preço dos alimentos estão mais caros, mas que estão trabalhando para tentar mudar essa realidade e fazer com que o alimento chegue na mesa do trabalhador com um preço justo e acessível. Vocês estão preparados para ter os pensamentos e opiniões de vocês sendo ditados por esses homens aqui nos próximos anos? Vocês também estão preparados para ver muitos presidentes do mundo todo sendo escolhidos por eles para governar? Essa foto diz muito sobre o apocalipse que nos aguarda. Aqui nessa foto você pode ver o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Você vê também o dono do X, você vê o dono da Amazon, você vê também o dono do TikTok, você vê também o dono do YouTube e da Apple. Faltou particularmente apenas o dono do Telegram para fechar com chave de ouro. Essa galera aqui, ela sempre esteve alinhada com o poder ocidental que domina o mundo, com o poder do Império Americano. Só que dessa vez está diferente. A diferença é que agora eles estão do lado de um outro espectro do poder que garantiu a eles a liberdade para eles continuarem enriquecendo muito sem nenhum tipo de regulamentação. Porque o poder anterior, os poderes anteriores que eles se aliaram, deixava eles uma certa liberdade, mas mantinha um certo controle sobre eles para favorecer quem estava no poder. Só que quem está no poder agora, que é o Trump,
está prometendo a eles a total liberdade para eles agirem sem nenhum princípio ético e moral e continuarem enchendo seus bolsos de dinheiro. E em troca, eles garantirão ao Trump e a toda a extrema-direita global apoio irrestrito e manipulação dos algoritmos para favorecer esse grupo político. Portanto, se você não tiver muito cuidado, num futuro bem próximo, você poderá estar pensando semelhante a um cara da extrema-direita. Se você não se atentar, você poderá se transformar nos próximos anos num trumpista, num bolsonarista, num ser humano que acredita na meritocracia, que acredita em todas as fake news, que será um grande negacionista. E se você já acha tudo isso normal, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para você que detesta essa galera, que detesta essa ideologia da extrema-direita. Fique muito atento. Se você não tiver cuidado, esses caras que sabem mais da sua vida do que você mesmo poderão mudar a sua cabeça.